Olá pessoal, eu gostaria de continuar compartilhando com vocês o conhecimento desse livro, Manual Prático de Teologia, de Eduardo Joyner. Esse livro, como eu falei nos vídeos anteriores, é um livro de mais de 100 anos e ele dá uma base para a pessoa que quer estudar a palavra de Deus, quer estudar a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia mesmo diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nós não podemos sair por aí acrescentando ou tirando coisas da palavra de Deus. Nós não podemos sair por aí inventando as nossas próprias crenças. O ser humano, ele tem que estar baseado na palavra de Deus. E nos primeiros dois vídeos, nós falamos primeiro da existência de Deus e, em segundo lugar, dos atributos de Deus. E hoje nós vamos falar da pessoa de Cristo, porque a palavra Cristo, ela vem do grego Christos e significa ungido. Esse nome ele é aplicado a Jesus de Nazaré, Senhor e Salvador do mundo. A pessoa de Cristo, ela é divina e humana, 100% Deus, 100% homem. Cristo, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A humanidade de Cristo é o primeiro ponto aonde nós vamos estudar. E no começo da igreja surgiu os gnósticos, que eles negavam a humanidade de Cristo e afirmavam que o corpo de Jesus não era real, que ele era apenas um fantasma, uma sombra. Só que a Bíblia diz que Jesus se fez carne. E em 81 vezes, Jesus é chamado de Filho do Homem. E a palavra de Deus diz que Jesus, sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória e veio aqui na terra e viveu como homem. Porque a Bíblia diz que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, Jesus tinha uma alma humana, e a alma ela consiste em sensibilidade, entendimento e vontade. Teve até algumas pessoas lá no começo da igreja que entraram por um lado errado e diziam que Jesus não tinha uma alma humana. Só que quando Jesus ele está lá no Getsêmani, nós vemos que Jesus ele orou assim, ó: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A alma humana é o centro da vontade do ser humano. E Jesus ele teve uma alma humana. Jesus ele foi tentado como nós, mas sem pecado. É o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então Jesus, ele se fez carne. Ele viveu entre nós. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo esteve na nossa pele. Jesus mesmo andou por esse mundo. Jesus mesmo viveu nesse mundo. Ele palmilhou essa terra. Jesus, ele conhece a dor do ser humano. Jesus, ele conhece o sofrimento do ser humano. Ele conhece o que é angústia. Ele conhece o que é tristeza. Ele conhece o que é humilhação. Porque só o humilhado conhece a dor de um humilhado. Só o angustiado conhece a dor do angustiado.
Só um triste conhece a dor de um triste. Só quem está sofrendo conhece a dor de quem está sofrendo. E Jesus, ele conhece a dor, porque ele sofreu. Bateram no seu rosto, humilharam ele, traíram ele. Jesus, ele foi vendido por um amigo. Olha a vida e o sofrimento de Jesus, colocaram uma coroa de espinho. Jesus foi vergonha pública. E ele sabia de tudo isso, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele foi 100% homem, ele não deixou de ser Deus. E ele mantinha uma comunicação com o Espírito Santo. E a Bíblia fala da divindade de Jesus. Porque Jesus, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, não criado, porque ele já existia antes de tudo. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele fez o universo. Ele estava lá no princípio. Mas Jesus, no seu plano eterno, ele abriu mão da sua glória e veio viver aqui na terra como um ser humano, para ser a ponte do homem com Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. E desde o começo da igreja, existiam 3 visões da divindade de Cristo. Socino ensinava que o Salvador começou a sua existência quando nasceu de Maria, e que, portanto, era um mero homem, se bem que possuído de uma santidade extraordinária. Só que essa visão não é bíblica. Por quê? Porque Jesus já existia antes de todas as coisas. Jesus mesmo disse: "Tá um aqui que é maior do que Moisés." Jesus, ele já existia antes de tudo. Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro teve essa revelação de Jesus, Jesus disse: "Não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai." Então Jesus, ele é o Cristo, o Deus vivo. E tinha um outro homem chamado Ario, que ensinava que Jesus era o primeiro e mais exaltado entre os seres que Deus criou. Só que isso também não é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque Jesus não foi criado. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Jesus, ele apenas foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E os pais da igreja ensinavam que Jesus tinha 2 naturezas, a divina e a humana, que é uma doutrina bíblica, a visão bíblica. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele não era 2 naturezas que não se misturavam ou misturado. Não. Jesus era uma única pessoa que era Deus, porque ele nunca deixou de ser Deus, e também se tornou humano. Então Jesus, ele é o centro da Bíblia. Jesus é o centro do Evangelho. Pela Bíblia você só conhece Deus através de Jesus. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.